Olá, graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Euck e este é o projeto Me Explique a Bíblia. Aqui você está aprendendo livro por livro da Bíblia, capítulo por capítulo. E hoje nós vamos começar o capítulo 12 do livro de Atos, ok? Esse capítulo vai começar de uma maneira um pouco mais triste, né? Vai começar narrando, né, que Herodes começou uma perseguição contra os cristãos, né? Essa palavra grega, Herodes, né, significa heróico, né? Esse título, esse nome, esse apelido, Herodes, era usado pela família real, né? Que é mencionada nos evangelhos e que é mencionada no livro de Atos. A Bíblia vai citar 3 gerações de Herodes aqui nos evangelhos e em Atos, ok? Então, só para você assim entender mais ou menos quem são esses Herodes. Havia, né, no evangelho de Mateus, um Herodes, né, o Herodes o Grande, que era rei de Israel, um louco que assassinou sua própria família e inúmeros rabinos. Ele é conhecido pelos seus colossais projetos de construção em Jerusalém, inclusive a reconstrução do templo, que passou a ser chamado de Templo de Herodes. João Batista e Jesus Cristo nasceram durante os últimos anos do reinado deste Herodes. Quando os magos disseram a ele que vieram conhecer o rei dos judeus, ele ficou revoltado, afinal ele era o rei. Então ele queria descobrir quem era esse tal de Jesus que assumiria a posição de rei dos judeus. Ele tentou enganar os magos para que eles lhe dessem o paradeiro de Jesus, mentindo que queria adorá-lo. Mas em sonho os magos foram avisados para não darem nenhuma informação a Herodes. Herodes queria matar Jesus, mas um anjo já havia avisado Maria e José e eles tinham fugido para o Egito. Então, como não conseguiu descobrir onde Jesus estava, Herodes mandou matar todos os meninos que tivessem menos de 2 anos. Mas logo Herodes morreu e um anjo avisou a José e Maria que eles já podiam voltar para casa com o menino, pois Herodes já havia morrido. Bem, mas José soube que o novo governador da Judéia era um outro Herodes chamado Herodes Arquelau, filho do Herodes Grande que tinha morrido. Então José ficou com medo de ir para a Judéia. Mas após uns 10 anos, o imperador destituiu Arquelau, pois ele era um déspota muito cruel e as muitas queixas dos judeus contra ele resultaram em seu exílio. Então, lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, vemos que há outro Herodes, o tetrarca Herodes Antipas. Certa vez, ele foi ouvir João Batista no deserto. E o profeta o acusou de pecador, porque Antipas cometia adultério com sua cunhada. Isso resultou no degolamento de João Batista. Herodes pensava que Jesus era o profeta João Batista que havia ressuscitado para se vingar dele por ter mandado degolá-lo. Durante o ministério de Jesus, Herodes queria matá-lo. Jesus, chamando Herodes de raposa, disse que continuaria seu propósito apesar de Herodes. Quando Jesus foi preso, Pilatos o levou para ser julgado por Herodes Antipas. Este Herodes queria muito conhecer Jesus pessoalmente e vê-lo fazer algum milagre na frente dele. Bem, após julgar Jesus, Herodes debochou dele e mandou vesti-lo com um manto real para provar que ele era o rei e Jesus era um impostor. Agora, aqui no capítulo 12 do livro de Atos, estamos falando de outro Herodes, né?
continua, né, nessa família ainda. Esse se chama Herodes Agripa I. Ele era neto daquele primeiro Herodes que mandou matar os meninos, para ver se conseguia matar Jesus junto. Então o texto vai dizer o seguinte: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Bem, os apóstolos Tiago e João eram irmãos, eles eram filhos de Zebedeu e Salomé. Se você já leu os evangelhos, você já deve ter lido que Salomé, a mãe deles, tinha certa vez ido falar com Jesus e falado a Jesus que gostaria que, quando Jesus assumisse o seu reino, né, Jesus colocasse Tiago e João sentado ao lado dele, né? Os outros discípulos ficaram muito zangados com isso. Jesus também tinha apelidado, chamado Tiago e João, certa vez, de Boanerges, filhos de trovão, né? Por causa do temperamento deles, né? E aqui agora, então, nós vemos como foi a morte do apóstolo Tiago. Foi a fio de espada, né? Possivelmente degolado, né? Se degolava ou com machado ou a fio de espada. A morte de Tiago e a prisão de Pedro, né, ocorreram no dia do Matzah. Dia do Matzah é o dia dos pães ázimos, dia da festa dos pães sem fermento, né? Este era o início da comemoração da Páscoa, ok? Então Herodes viu que os judeus gostaram que ele matou Tiago, né? Então mandou prender também Pedro para continuar se exibindo a sua autoridade, né? Mas os cristãos estavam tristes com a morte de Tiago e temiam pela vida de Pedro também. Por isso eles começaram a orar com muito fervor por ele. E aí então um milagre aconteceu. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. A oração dos filhos de Deus, quando feita do fundo do coração e com muita fé, é ouvida lá no céu, né? Jesus também estava triste pela maneira que um dos seus enviados, um dos seus apóstolos, né? Um daqueles que trabalhava na sua igreja tinha sido assassinado, né? E aí então ele enviou um anjo para libertar Pedro, né? Pedro demorou para perceber que não era um sonho, que não era uma visão aquilo tudo, aquele anjo acordando ele, tocando nele, provando que não era um fantasma, não é? Soltando, né, o que lhe prendia, abrindo as portas. Então o texto vai dizer o seguinte:
Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu na porta da frente, Rode, a empregada, foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar e voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Bem, Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam ali reunidas orando por todas as circunstâncias que estavam acontecendo, da perseguição, da morte de Tiago, da prisão de Pedro. Quando a empregada disse que Pedro estava na porta e eles sabiam que Pedro estava preso, eles pensaram que ou ela está louca ou é o anjo de Pedro que está na porta. Presta atenção. Eles falaram isso porque os judeus acreditavam que todo verdadeiro israelita tinha um anjo ao seu dispor, cuidando dele o tempo todo, E que esse anjo, quando aparecia, ele assumia a mesma forma, a mesma aparência daquele a quem ele guardava, Mas isso é apenas uma crença judaica. Lembre-se que quando Pedro foi liberto da prisão, ele disse assim: o Senhor enviou o seu anjo, para me ajudar. Ele não disse: o meu anjo da guarda me ajudou. E se o Senhor enviou um anjo, significa que o anjo não estava com Pedro, Então, esse tipo de anjo, anjo da guarda, anjo guardador, anjo, cada pessoa ter o seu anjo, é da cultura judaica, tá? Não é da cultura cristã, é da cultura judaica, tá? Os cristãos demoraram para abrir a porta. Eles estavam com medo de ser presos, Mas quando finalmente abriram e viram Pedro, ficaram muito assustados, Pedro fez o sinal para ficarem quietos, porque ele temia que alguém tivesse seguido ele, ou que ainda estivesse procurando ele, procurando todos eles, na realidade, para prendê-los, a mando de Herodes. Depois Pedro contou como o Senhor tinha tirado ele da prisão e pediu que eles contassem aos outros irmãos. E foi para outro lugar. Jesus, ele tinha 2 discípulos com o nome de Tiago, tá? Um era irmão do apóstolo João, Ele era conhecido como Tiago Maior, Que é esse que foi morto, Foi assassinado a mando de Herodes. E o outro era o Tiaguinho, Era conhecido como Tiago, o menor. Pedro mandou eles avisarem o Tiago que ele estava solto. Será que Pedro ainda não sabia que Tiago, o irmão de João, estava morto? Ou ele estava se referindo ao Tiago menor? A gente não sabe, não tem como saber, Mas ele pediu só que avisassem então, aos irmãos que ele estava liberto. Isso dava esperança, dava ânimo aos cristãos, ok? Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes o procurou e, como não o achou, submeteu os sentinelas a um interrogatório e ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Herodes mandou matar os guardas, pois considerou eles responsáveis pela fuga de Pedro, Isso deixou ele muito irritado. Herodes nem questionou, nem pensou no sobrenatural de Deus,
Quem crê no sobrenatural de Deus são os cristãos, né? Que viram, constataram muitas coisas já que o Senhor fez por eles, né? Bem, mas daí o texto do capítulo 12 vai começar completamente um outro estágio. Vai começar a falar, né? Então agora que o rei Herodes foi visitar a outra parte do reino, e ele estava num atrito muito grande com os moradores da cidade de Tiro e de Sidom, né? Mas que ainda assim, né, os moradores de Sidom e de Tiro se reuniram, formaram um grupo e foram falar com ele, porque eles queriam pedir ao rei que fizesse as pazes com eles, que tivesse clemência deles, porque eles precisavam dos alimentos que recebiam do país do rei, né? Eles não podiam ficar sem o alimento, eles não podiam continuar naquele atrito, né? Herodes, na sua posição, estava se aproveitando disso. Então, muito na coragem, esses moradores foram falar com o rei Herodes. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era o assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido em traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: "É a voz de um Deus e não de um homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. Comido de vermes, morreu. Que fim, né? Para aquele que se levantou contra aqueles que pertencem ao Senhor, se levantou contra a igreja do Senhor. A roupa do rei Herodes, a roupa real do rei Herodes, né? Ela era toda feita de prata. Então, quando o sol refletia naquele metal, naquela prata, aquilo fazia um brilho ofuscante. E aí o povo estava ali vendo, estavam, né, tentando um pouco exaltá-lo, né, porque queriam fazer a paz novamente, né, com ele, mas olhando aquela roupa brilhante, o povo falou assim que não era possível, que aquilo era um homem, né, só podia ser um Deus que estava falando, não era um homem, né. Herodes estava se exibindo, ele estava buscando ser exaltado por aquelas pessoas que precisavam que ele liberasse para elas a comida, precisavam de piedade dele, né? Ele não exaltou a Deus, ele se exaltou com aquelas roupas brilhosas, né? Mas só que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? O brilho das vestes de Herodes em nada se compara com a glória de Deus, né? E o texto então diz assim que um anjo do Senhor, então considere que foi o Senhor que mandou o anjo fazer isso, um anjo do Senhor, né, feriu Herodes. O texto não deixa bem claro como foi esse ferir o Herodes, mas isso gerou uma inflamação, a coisa complicou, criou vermes e então Herodes morreu comido por vermes, né? Aquele que aceitou a honra que só pertence a Deus, aquele que se achou, né, glorioso como Deus, morreu comido de vermes. Herodes aceitou os louvores do povo e mesmo sendo mera bajulações, ele deveria ter recusado, pois só Deus eterno é digno de receber honra e louvor. Herodes morreu de maneira vergonhosa. Aquele que mandou matar Tiago morreu de maneira vergonhosa, né? E daí, então, o texto vai dizer que com a morte de Herodes, a palavra de Deus pôde circular livremente. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Este é João Marcos, esse é o autor do Evangelho de Marcos, né? Era na casa dele que os cristãos estavam reunidos orando, né, pela libertação de Pedro e por toda a situação da igreja. Então, agora se formou um trio, né, um trio de mensageiros trabalhando juntos, né? Barnabé, Saulo e Marcos, tá?
Bem, aqui é o finalzinho do capítulo 12, que é um capítulo um pouquinho menor, porque contudo aconteceu muita coisa, né? Então, de tudo que nós aprendemos hoje, nesse capítulo 12, você tem que manter em mente que só Jesus é digno de receber a glória. Só Jesus deve receber honra e louvor. Ele é o Todo-Poderoso, desde sempre, para sempre. Tá? Então, diante de mais ninguém dobre seus joelhos, a mais ninguém chame de Deus, a mais ninguém implore e exalte o teu sustentador, o teu cuidador, aquele que te livra, aquele que dá ordem aos anjos para te livrar, para te cuidar, é Jesus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é digno de adoração, né? Nenhum joelho, isso faz parte dos 10 mandamentos, nenhum joelho deve se dobrar diante de alguém, diante de alguma imagem, diante de qualquer coisa que represente o que há no céu, o que há na terra, o que há no mar. Não se faz imagem de Jesus, não se faz imagem de Deus, não se faz imagem de anjo, não se faz imagem de santos. É só Jesus que é digno de adoração, é só diante dele que você dobra o seu joelho. Bem, um grande abraço, até o próximo programa e seja abençoadíssimo em nome de Jesus.